Olá, bem-vindo ao nossa série sobre matemática divertida e fantástica. Aqui nós tratamos a matemática de forma recreativa, colocando situações que precisam de raciocínio matemático para serem resolvidas. Mas ela é uma situação recreativa e que desperta interesse, e mais ainda a intuição matemática de quem está observando, de quem está analisando o problema junto com a gente. Hoje nós vamos falar de Jorge, o mexicano, em uma história interessante que chama-se O Lobo, a Cabra e a Couve. Deixa eu primeiro contar quem é Jorge. Jorge é uma pessoa muito inteligente, que vive no México e que adora fazer raciocínios matemáticos. E ele também é conhecido na sua comunidade por ser um excelente resolvedor de problemas matemáticos. Então, quando alguém tem um problema difícil para resolver, chama o Jorge. E o Jorge analisa a situação e muitas vezes ele vem com a solução do problema. Às vezes, a gente coloca problemas para o Jorge que são impossíveis, mas mesmo assim ele chega à conclusão que não tem solução. Então ele é uma pessoa de raciocínio matemático muito bom. O Jorge, além de ser um intelectual muito esperto, ele tem que viver, não é? E ele trabalha como canoeiro. Então, Jorge, ele trabalha como canoeiro. O que faz um canoeiro? Tanto é que na comunidade dele, ele é conhecido como Jorge o Canoeiro. Ele vive perto de um rio. Então, existe um rio e não há nenhuma ponte no rio e, portanto, o que o Jorge faz é uma canoa. Ele tem uma canoa. Aqui está o Jorge, né, com seus remos. E ele transporta pessoas de um lado para o outro da margem. Às vezes as pessoas têm que cruzar a margem para visitar um amigo, às vezes as pessoas têm que cruzar a margem para ir para a escola, às vezes a pessoa tem que cruzar a margem para levar alguma mercadoria para alguém. E o Jorge, então, ele faz esse serviço. Então aqui está o Jorge, a sua canoa, e aí as pessoas pagam serviço para que o Jorge realize aí as tarefas de transporte. Então ele é um canoeiro, muito bom canoeiro, porque sendo uma pessoa inteligente, sendo uma pessoa capaz de resolver problemas matemáticos, o Jorge está sempre vindo com soluções interessantes no transporte aqui de pessoas pelo rio que passa aqui pela sua cidade. Muito bem, então ele ganha a vida transportando pessoas. E às vezes aparecem coisas estranhas para ele transportar. A canoa dele, ela só consegue levar um determinado volume de coisas, né? Mas às vezes as pessoas vêm com cargas muito grandes para ele transportar e tudo isso. E ele fica então imaginando como que ele vai fazer esse transporte de forma eficiente. Mas, num belo dia, ele pegou uma situação muito interessante. Alguém chegou da margem direita do rio e colocou um lobo, né? Então tinha um lobo. Aqui tinha um lobo. O lobo, como vocês sabem, é um predador para alguns animais. Tinha aqui uma cabra, né? Então tinha aqui uma cabrinha, tá certo? Então a cabrinha estava aqui também. Então tinha a cabra e tinha um maço de couve.
couve, né? As folhas. Que, obviamente, você já começa a entender que é uma cadeia alimentar, né? A cabra come o couve e o lobo come a cabra. E alguém colocou esses dois animais e um vegetal do lado da margem e chamou o Jorge para que pudesse transportar. Mas a barca do Jorge só cabe uma dessas coisas por vez, porque não é uma barca muito grande. E o grande problema é que, se ele transportar o lobo, a cabra come o couve. Tá certo? Se ele transportar a cabra, bom, ninguém come ninguém, mas aí ele vai ter que levar outra aqui do outro lado, ele vai ter que levar uma das duas. Ele tem que levar cada um desses itens sem deixá-los sozinhos. Porque se deixar sozinho, o lobo come a cabra. E se deixar a cabra sozinho com o couve, a cabra come o couve. E ele tem que levar essas três coisas para o outro lado da margem, um por um, sem que eles fiquem sozinhos. Então ele não pode levar o lobo, deixa o lobo lá. Aí ele vai levar quem? Se ele levar o lobo, fica a cabra com o couve aqui, a cabra come o couve. Então não funciona. Se ele levar a cabra fica aqui, aí a hora que ele levar qualquer um dos dois, os dois ficaram juntos. Então você vê que ele não pode em nenhum momento deixar dois desses juntos. Tá certo? Obviamente, lobo não come couve. Tá certo? Se eu deixar o lobo com a couve, não tem perigo do lobo consumir a couve. Mas se eu deixar o lobo com a cabra ou a cabra com o couve, aí não vai sobrar nada, porque um vai comer o outro e vai estragar aí o que ele deve transportar. Então o problema que lhe passaram para o Jorge, o mexicano canoeiro, é o seguinte: como que você vai imaginar o transporte, um de cada vez, de tal maneira que você não pode deixar sozinho dois que se comem. Não pode deixar o lobo com a cabra, nem a cabra com o couve. Ah, não, põe todo mundo no barco. Não cabe, só cabe um de cada vez no barco. Na canoa do Jorge. Então, como resolver esse problema? Muito bem, esse problema foi colocado e Jorge, como é uma pessoa inteligente, ficou meditando durante um tempo, até que ele começou a ver solução. Se você olhar aí da forma que está, parece difícil o problema, né? Porque como que você vai fazer esse transporte? Eu tenho que pegar o lobo, a cabra e o couve, transportar um de cada vez, sem deixar dois que se comem sozinho. Porque se deixar sozinho, um vai comer o outro. Então, o problema tem que ser raciocinado. Como que eu vou? Bom, Jorge, então, se debruça no problema, porque ele era famoso na sua vila como grande solucionador de problemas. E aí, então, ele começa a pensar, bom, se eu transportar o lobo, a cabra come o couve, não dá certo. Se eu transportar a cabra, ela fica aqui. A hora que eu levar o couve ou o lobo, aí acabou. Eu vou ter que deixar aqui para vir buscar o outro, não vai dar certo. Porque aí, se eu deixar a cabra do lado de cá, o que vai acontecer? Que a cabra vai comer o couve a hora que eu colocar o couve ali. E se eu levar o lobo e a cabra está lá, o lobo vai comer a cabra. Então nós temos um problema sério aqui, né? Jorge começa a fazer todas as combinações possíveis e vê que o problema é difícil. E eu espero que você que está assistindo aí tenha uma solução para o problema, tá certo? Porque o Jorge, pensando um pouco mais, ele chegou a uma solução. E chegou a uma solução muito boa, que resolveu o problema de não deixar ninguém sozinho
e transportar um de cada vez. Como que seria feito isso? Quer pensar um pouquinho? Bom, vai pensando aí, né? Você deve estar pensando desde o começo da solução do problema. Muito bem. Então, o que o Jorge pensou? Ele sabe que não pode deixar nem esse par junto, nem esse par junto. Esse par ele pode deixar junto. Não vai, o lobo não come couve, né? Então, esse par ele pode deixar. Agora, esse e esse não. Né? Como aqui você sabe, eu tenho um par, eu tenho outro par e eu tenho outro par. Então, desses 3 possíveis pares, só um pode ficar sozinho. Tanto do lado da margem direita quanto do lado da margem esquerda. Muito bem, então como que o Jorge vai resolver esse problema do transporte? Vamos pegar, vamos levar a cabra. Se eu levar a cabra, aqui fica tudo bem. Mas a hora que eu voltar, não fica. Tá certo? É um problema difícil, né? Como que o Jorge consegue resolver problemas tão difíceis quanto esse? Como transportar um de cada vez de tal maneira que eles não fiquem sozinhos aos pares, que um consome o outro. E ele foi pago, né? O canoeiro recebe pelo seu serviço e pelas soluções do seu problema. Então ele tem que vir com uma solução adequada. Que o problema é levar cada um do lobo, da cabra e do couve sem deixar sozinho a cabra com o couve ou o lobo com a cabra. Porque aí vai dar bagunça. Aí esse é o problema de fato, né? Só estou escrevendo que é para você entender melhor o problema. Tá certo? Ah, mas professor, bota 2 na canoa. Não pode, a canoa cabe um de cada vez. Ou é a couve, ou é a cabra, ou é o lobo. Né? E ele tem que ficar indo e voltando, porque é ele que faz o transporte. Ah, e ninguém sabe nadar aqui. Todo mundo tem que ser transportado pela canoa. Isso me parece um desafio grande para Jorge, o mexicano. Ele já teve problemas difíceis, mas como esse... Muito bem, então, depois de pensar muito, ficar aqui com os 3 para evitar que um coma o outro, Jorge pensa e vem com a seguinte solução. Ele diz assim, bom, deixa eu fazer o seguinte. Então essa é a situação, né? Vamos ver o que o Jorge faz agora. E para isso eu vou pegar uma folha nova aqui. Para a gente poder saber que nós temos que transportar. Aqui está o rio, né? Aqui eu tenho... Agora eu não vou desenhar, só vou escrever. Eu tenho o lobo, eu tenho a cabra e eu tenho a couve. Poderia ser alface também, eu acho que cabra come alface. Jorge tem aqui a canoa, que ele tem que transportar para o lado de cá da margem. Tá certo? Esse é o desafio. Então, o que Jorge faz? No primeiro passo, Jorge faz o seguinte. Ele leva a cabra. Então ele pega a cabra e transporta para cá. Então aqui tem a cabra. E aqui ficou o lobo e a couve. Bom, lobo não come couve. Pelo menos não comia no passado. Não sei se hoje come. Muito bem. Aí, até aqui tudo bem.
Aí ele volta, tá certo? Você vê que agora ele tem um problema. Ele deixou os dois aqui. E se ele colocar qualquer um desses aqui na próxima viagem, vai dar problema, porque ou a cabra come o couve, ou o lobo come a cabra. Aí, o segundo passo que Jorge, o mexicano, gente boníssima, ele pega, volta sozinho. Então ele deixa a cabra do lado de cá e volta sozinho. Ele volta sozinho para a margem de cá. Tá certo? Muito bem, então ele voltou aqui. Agora ele tem que escolher um dos dois aqui para levar. Como que ele vai fazer isso? Ele voltou sozinho, isso é permitido, né? Ele deixou a cabra aqui, presinha ali, aí volta. Ele tem que escolher ou levar o lobo ou levar a couve. Bom, o que o Jorge faz é o seguinte. Ele volta sozinho para cá. No terceiro passo, ele leva o lobo. Aí você fala assim, não, professor, veja bem, agora ele vai deixar o lobo lá, o lobo vai comer a cabra, de fato. Se ele deixar o lobo com a cabra foi-se. Mas o que ele faz? Ele pega, leva o lobo e na mesma viagem traz a cabra. Então ele leva o lobo e traz a cabra. Então agora o que é a situação? A situação está assim, o lobo está aqui, a cabra agora está na canoa. A cabra está aqui, com o Jorge. Isso é permitido, né? Porque o Jorge, ele não come carne cru de cabra. E o couve continua aqui. Bom, ninguém está junto, ninguém está comendo ninguém. Mas ele não pôde deixar a cabra aqui. Se ele deixasse a cabra aqui, o lobo comia. Então, vem o quarto passo da solução do Jorge agora. Como que é o quarto passo da solução? Ele chega aqui, ele volta, né? Então ele voltou com a cabra aqui na barca, na canoa. Chegando do outro lado, ele quando chega aqui, ele pega, aqui está o lobo, agora ele pega o couve e deixa a cabra aqui. Então ele pega o lobo que está aqui, ele vem, deixa a cabra aqui e leva o couve. Então, com essa operação, com essa comutação que ele fez, chama-se comutação em matemática, ele, na verdade, levou dessa situação, inverteu com essa. O lobo não come a couve. A cabra está isolada. Tá certo? Então ele veio, no quarto passo, ele deixa a cabra aqui e volta com a couve. Deixa a couve aqui. Então ele inverteu a situação inicial. Bom, o quinto passo é, aí ele volta sozinho, tá certo? Aí, no quinto passo, ele trouxe a couve aqui no quarto passo, então tá tudo bem. Agora ele retorna sozinho e traz a cabra. Então, no final do quinto passo, ele tem o lobo, a cabra, vou botar no meio aqui, que não faz diferença a ordem, e a couve. Então, o que o Jorge conseguiu fazer raciocinando? Ele conseguiu fazer combinações de viagens e de leve e trás de tal maneira que ele saiu da situação inicial, que era o lobo, a cabra e o couve aqui, e transportando um de cada vez e não deixando ele junto para se consumirem, ele consegue levar para outra margem o lobo, a cabra e o couve. Tá certo?
A solução é muito boa. Nós temos que reconhecer que o Jorge é um excelente matemático, porque ele soube pegar uma situação, ele sabe que ele tem que começar desse ponto e ele sabe que ele tem que terminar nesse ponto, né? Com o lobo, a cabra e o couve do lado de lá da margem. Só que ele percebe que não dá para levar um, vir buscar o outro, etc. Tá certo? E carregar um de cada vez. Mas se ele faz essas combinações de ir e vir, trazendo e levando, ele termina o transporte da situação que é desejada, não levando nem o couve ao risco de ser comido e nem a cabra ao risco de ser comida pelo lobo. Aí ele entrega toda a mercadoria do lado esquerdo da margem para outras pessoas que vão cuidar do lobo, da cabra e da couve sem que eles se comam entre si para consumir a mercadoria. Muito bem, você vê, a solução é matemática. Talvez você não tenha percebido as combinações que tiveram que ser feitas de idas e vindas para que Jorge, o mexicano, pessoa inteligente, de raciocínio matemático, eu não sei dizer quanto tempo Jorge demorou para bolar essa solução, mas sendo um garoto muito inteligente, eu acho que ele bolou rapidamente, tá certo? E eu espero que você também tenha apreciado a solução que Jorge, o mexicano, deu para o transporte do lobo, da cabra e da couve, sem de fato danificar nenhum dos itens da mercadoria que ele foi contratado para transportar de uma margem para outra. Até o próximo programa Matemática Divertida e Fantástica. Tchau!